Meus amigos, hoje eu vou falar com o reverendo Fábio Massari, que está lançando seu novo livro, Malcolm. Ele traz para os quadrinhos uma lendária entrevista que o Massari fez com Malcolm McLaren, um cara importantíssimo na cena punk e também um dos criadores do Sex Pistols. Vamos ver. Estou aqui com o grande Fábio Massari lançando o Malcolm. Meses atrás você lançou o Mundo Massari. A gestação foi junto dos dois, cara? Como é que foi? Foram gestações independentes, mas com pontos em comum, ou pontos de contato, né? O Mundo era uma coletânea de coisas que eu fiz ao longo de 14 anos, então foi juntar material mesmo. E num determinado momento eu comecei a trabalhar de fato no projeto do Malcolm. Então, sim, durante alguns meses os dois estavam juntos, mas pela própria metodologia nada interferiu em nada, assim, tiveram caminhos bastante independentes. Cara, mas a entrevista é de 1995, né? Então isso é uma ideia que vem sendo maturada há algum tempo aí, né? Cara, eu sempre soube que essa era uma entrevista muito especial, dentre as que eu fiz ao longo dos anos, destaque para algumas, e essa eu sempre soube que eu tinha um material muito rico do ponto de vista cultural e que não iria ser utilizado integralmente. Em televisão, 50 minutos pode ser uma eternidade, então para você dar conta de um material como esse, você teria que fazer um documentário, um filme ou algo parecido. E obviamente não seria o caso. Então de uns bons 10 anos para cá, digamos assim, que eu alimento alguma coisa no universo dos quadrinhos. E penso desde então em adaptar uma ou outra dessas entrevistas que eu destaquei como legais. A do Malcolm sempre se impôs como a mais legal para fazer isso, e com a morte dele em 2010 eu decidi que o Malcolm seria o meu personagem. Mas lá em 95, cara, como é que foi esse dia? Porque tem uma história doida que foi meio repentina a chegada do cara, né? Algumas coisas assim aconteciam de fato. Normalmente a TV era muito organizada nesse sentido, né? Então você sabia quando vinha, quando não vinha o convidado, mas às vezes acontecia de, prepare-se que o cara tá chegando e chega daqui a pouco, ou chega, sei lá, à tarde, o cara tá aí, entendeu? E com o Malcolm foi um pouco assim, foi meio de sopetão, apesar de que eu tive até um tempinho para fazer uma mezzo pautinha ali, pelo menos para ter uma estrutura, né? Até me preparei mais ou menos, mas qualquer dúvida que eu tinha quanto ao andamento da entrevista foi rapidamente dissipada ali pela simpatia, né? Algo curiosa até, um certo humor, um pequeno toque de deboche talvez, mas acho que fazia muito parte da personagem, então acabou se transformando numa conversa muito interessante. E por isso que ele virou o protagonista dessa primeira experiência em quadrinho. Não, e isso é muito louco, você falando sobre essa simpatia do Malcolm, porque ele tá ali ligado a uma cena que a gente olha e vê rebeldia, vê anarquia, a gente pode ficar meio, como é que vai ser essa entrevista com esse cara? Ele era um cara que trazia essas características, mas tinha outro tipo de formação, né? De escola de artes, e experimentou ali as experiências sociais e políticas de Paris, 68. Então, tinha uma outra zona de atuação, digamos assim. Então, quando ele chega para trabalhar com os Pistols, já tendo experimentado alguma coisa com os New York Dolls, sei lá, acho que a grosso modo, tudo isso era tinta para o quadro louco que ele pintava ali, né, do que ele via e do que ele experimentava, né? Então, ele era tão punk quanto aqueles punks que ele arregimentou ali num determinado momento por conta da atitude mesmo, né? Então, a tal da atitude do punk rock, de alguma maneira, foi forjada também por esse cara, que tinha uma visão mais pragmática mesmo e mais esperta do que acontecia ao seu redor. Não uma coisa unicamente bruta de violência e explosão. Claro, isso existia, mas tinha uma coisa maquinando na cabeça desse cara ali desde sempre. Então, talvez ele fosse o mais punk de todos, né?
falar um pouquinho sobre o quadrinho, quem adaptou foi o Luciano Tomé, né? Como é que você chegou na figura? Luciano Tomé foi uma indicação de uma amiga, a gente sentou, na verdade eu vi, me indicaram o blog, eu dei uma olhada num blog que ele já nem estava fazendo mais, 3 ou 4 ilustrações e 2 ou 3 textos ali muito interessantes, fizeram com que a gente marcasse uma primeira conversa, tudo que eu tinha de material, que eu já tinha consumido bastante fui passando para ele, biografias e coisas do tipo, obviamente ele já estava munido do texto, imersão total no universo. E a partir daí, sim, a grosso modo, uma interpretação das maluquices que ele contou para mim naquele dia, a partir desse traço incrível e a partir dessa narrativa que ele conseguiu construir, a partir de um texto que já existia, né? Não tem nada que a gente criou para esse quadrinho, né? O texto inteiro é o texto da entrevista, talvez uma carpintaria aqui e ali para adaptar o formato, mas não forjamos, não criamos nada. É o texto daquela conversa de 95. E deve ser um momento especial assim para você, porque é o primeiro livro de uma coleção, né? Que é a coleção Mondo Massari dentro da editora Ideal, não é? Você tem essa ideia de talvez transformar isso daqui numa série? Você deve ter várias entrevistas aí no arquivo, né, bicho? A gente não pensou especificamente numa coleção, mas também não descarto pelo menos mais uma nesse formato. Tem uma delas que seria uma entrevista irmã, digamos assim. Ficaria bonitinho, um amarelinho e um verdinho talvez do lado. Uma caixinha depois para botar os dois juntos. 3 também dá para fazer, mas 2 acho mais possível. Maravilhoso esse pensamento já da caixinha, muito uma caixinha, um box bonitinho. Bonitinho, que daí bota os dois juntos, né? Faz um pacote ali, vende um, né? R$1 mais baratinho e tudo certo.